Queridos irmãos, queridas irmãs, saúdo a todos no início desta quaresma, nesta quarta-feira de cinzas que estamos celebrando, agradecendo a Deus por mais este tempo de graça que Ele nos permite viver, celebrar, agradecendo também a presença de todos. Quero saudar aqui aos padres, nosso pároco, Padre Cláudio Antônio Delfino, também Padre Ismael, reitor do Seminário Propedêutico, e a alegria de termos a presença do Padre Tiago Cosmo, que iniciou há 7 anos seu ministério como vigário aqui, e realizou outros serviços e agora há alguns anos está na Itália, em Roma, estudando, já fez o mestrado em filosofia, agora está fazendo o doutorado, vai retornar nesta semana, contando também com as nossas orações, porque por lá a gripe está mais forte, né? A doença está mais forte, então que nada de mal não aconteça nem a ele, nem aos outros que lá estão. Saúdo aos diáconos, aos seminaristas, às religiosas e religiosos aqui presentes, autoridades, todos aqui que vieram. E como todos os anos, neste início da quaresma, nós fazemos também o início, o lançamento da campanha da fraternidade. Já são 57 anos que se realiza a campanha da fraternidade, desde 1964. Este ano com o tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso, e com o lema da parábola do bom samaritano: viu, sentiu compaixão e cuidou dele. E poderíamos colocar como pensamento principal a pergunta que foi feita nesta parábola a Jesus: quem é o meu próximo? Fraternidade e vida. Mais uma vez a campanha refletindo sobre a vida, e não é a primeira vez. Diversas campanhas: reconstruir a vida, lá em 1974, para que todos tenham vida, em 1984, educação a serviço da vida, 98, vida sim, drogas não, 2001, pessoas idosas, dignidade, vida e esperança, 2003, água, fonte da vida, 2004, defesa da vida, escolhe, pois, a vida, 2008, economia e vida, 2010, fraternidade e a vida no planeta, 2011, mais uma vez, a defesa da vida. A vida é dom e compromisso, é dom enquanto dádiva do amor de Deus ao criar o universo e principalmente o ser humano, sua imagem e semelhança. É compromisso no que se refere à nossa resposta ao amor de Deus. No caso específico desta campanha da fraternidade, o compromisso de cuidar do próximo, especialmente os pobres, os excluídos, as vítimas da violência. E a referência também que a campanha faz ao cuidado com a criação, o meio ambiente, a casa comum, o planeta Terra. 2 cenas inspiram a reflexão desta campanha. Uma no texto base, a parábola do bom samaritano, contada por Jesus e relatada no Evangelho de Lucas. Outra é o próprio cartaz, que traz a figura de Santa Dulce dos pobres, no centro da cidade de Salvador, cercada pelos sofredores que ela atendia. Além da irmã Dulce, também o texto cita São Camilo de Leles, fundador dos camilianos, que cuidava dos doentes.
e também doutora Zilda Arnes, no cuidado com as crianças. Santa Dulce dos Pobres, ela foi uma santa do século XX. Ela nasceu em 1914 e morreu em 1992. Atravessou o século XX, fazendo bem desde os 13 anos, quando passou a acolher mendigos e doentes em sua própria casa, transformando a residência da sua família em um centro de atendimento. Depois, como religiosa, socorria os pobres, cuidando de famílias de operários, de desempregados. Chegou a construir um consultório para cuidar dos doentes. Mais tarde, sem ter para onde ir, levou seus doentes para o convento Santo Antônio, onde habitavam as religiosas da sua congregação, instalando-os no galinheiro. Todos conhecem essa história, que em pouco tempo se tornaria um grande hospital público. Quem é o meu próximo? Na parábola do bom samaritano, há um diálogo em que o doutor da lei quer provocar Jesus com a pergunta: o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe devolve a pergunta e o doutor da lei já sabe a resposta: amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus exorta: faze isto e viverás. Mas ele, não satisfeito com a lição de Jesus, coloca a pergunta central: e quem é o meu próximo? Jesus responde contando a parábola do bom samaritano, o qual, diante de um homem que caíra nas mãos dos assaltantes, diferente do sacerdote e do levita, que não se importaram e passaram adiante, este samaritano viu, sentiu compaixão e cuidou dele. É o lema da campanha. O mestre da lei entendeu a parábola e por isso não teve outra alternativa senão admitir que o samaritano foi aquele que usou de misericórdia para com o caído. Jesus então o aconselha: vai e faze o mesmo. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. O olhar, a palavra, os gestos de acolhimento de Jesus têm a força de transformar a dureza do coração humano em compaixão e misericórdia, virtudes que se traduzem em sensibilidade para com os pobres, sofredores, caídos, maltratados. Essas virtudes permitem reconhecer o outro como próximo e levam os cristãos e pessoas de boa vontade a praticarem as obras de misericórdia corporais e espirituais. As 7 obras de misericórdia corporais também já foram temas de outras campanhas da fraternidade. Dar pão a quem tem fome, 1975 e 1985. Dar água a quem tem sede, 2004. Água, fonte da vida. Cuidar dos doentes, 1981, saúde para todos. Visitar os presos, 1997, Cristo liberta de todas as prisões. Acolher os peregrinos, 1980, migrações, para onde vais? Vestir os nus, enterrar os mortos. Além das obras de misericórdia espirituais, dar bons conselhos, ensinar, corrigir, consolar, perdoar, sofrer com paciência, rogar a Deus pelos vivos e pelos defuntos. Ver, julgar, agir. Estes 3 passos constituem um método das campanhas da fraternidade para o caminho de conversão do cristão. Constatar e conhecer a realidade, analisá-la segundo os critérios do Evangelho e agir por meio da caridade. O lema da campanha deste ano: viu, sentiu compaixão e cuidou dele, mostra
que o samaritano da parábola seguiu esses passos. O bom samaritano viu o que estava caído. De fato, é preciso ver a realidade. A campanha da fraternidade, cada ano, ajuda a igreja a ver a realidade dos caídos de hoje. E aí o texto base aponta dados com porcentagens, com números das dificuldades pelas quais o nosso povo passa. Quantos desempregados, quantas crianças necessitadas, quantas pessoas nas ruas, etc, etc. E também a defesa da vida faz com que se perceba que o aborto é uma realidade que ameaça a vida das crianças já no ventre materno. Da mesma forma, o desprezo pela vida se manifesta por meio de projetos que querem regularizar a eutanásia. Outro cenário que agride a vida humana é o desemprego. Depois o texto fala também das ameaças à vida hoje pelos meios de comunicação, os virtuais, sobretudo, as calúnias, as mentiras, os fake news, a disseminação de calúnias, de ódio, etc. E até mesmo católicos entrando nisso, entrando neste ritmo de usar dos meios de comunicação para ofender até mesmo o Papa, como tem sido ofendido nesses tempos. O bom samaritano sentiu compaixão do que estava caído e usou de misericórdia para com ele. Etimologicamente, compaixão é o sentimento da pessoa que, vendo o sofrimento do próximo, lá na Bíblia é assim, sente remexer as suas vísceras, as suas entranhas. E do samaritano pode-se dizer que seu coração e suas vísceras se comoveram. Este homem serve de exemplo a todo seguidor de Cristo, chamado a ser bondoso, misericordioso, compassivo, segundo o coração de Deus Pai e de Jesus Cristo, manso e humilde de coração. A compaixão de Deus Pai encontra exemplo na parábola do filho pródigo, pois este, ao voltar, estando ainda de longe, o pai o viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo de beijos. Há também vários relatos descrevendo a compaixão de Jesus. Por exemplo, quando diante da mãe viúva que enterrava seu filho, o Senhor, ao vê-la, ficou comovido, ressuscitou aquele jovem e o entregou à sua mãe. Também quando Jesus se aproximou do leproso e, movido de compaixão, estendeu a mão, tocou-o e curou. O bom samaritano cuidou do que estava caído. O agir do bom samaritano é uma ilustração do agir de Cristo, o verdadeiro bom samaritano, e serve também de parâmetro para o agir dos cristãos, membros daquela que se propõe a ser uma igreja samaritana. Nesse sentido, o texto base lança um olhar de esperança que permite, em meio às sombras que são o sofrimento dos caídos e marginalizados, constatar também luzes de solidariedade, citando o testemunho de quem defende a vida, atuando em tantas entidades, conselhos, organizações não governamentais, movimentos sociais e populares, tantas organizações comprometidas com a vida. São também sinais de esperança os serviços de escuta, a ajuda para vencer as drogas e o alcoolismo,
a presença junto aos moradores de rua, o amor na família, os 75 mil voluntários da Pastoral da Criança, que em todo o Brasil atendem mais de 800 mil crianças, as 26 pastorais sociais, saúde, menor, sobriedade, pessoa idosa, mulher marginalizada, as casas pró-vida, trabalhando para evitar o aborto, o trabalho com a juventude, a pastoral familiar, catequistas, movimentos eclesiais, como a Renovação Carismática Católica, o Caminho Neocatecumenal, as novas comunidades, a Comissão Pastoral da Terra, Conselho Indigenista Missionário, a presença da igreja nas periferias. Quanta coisa! Mas é preciso ainda mais. O texto da campanha da fraternidade termina com uma oração, pedindo a intercessão de Maria, Mãe da Esperança, e a aurora do mundo novo, confiando a ela a causa da vida, a começar pelas crianças, para que não lhes seja tirado o direito de nascer, e pelos pobres, para quem se torna difícil viver. A missão da igreja é proclamar a palavra de Deus, que é o evangelho da criação, e particularmente a mensagem de Jesus, que é o evangelho da vida. E acolhamos também a mensagem que veio da palavra de Deus hoje, profeta Joel, nos convidando a um profundo encontro com Deus. O evangelho, Cristo nos convidando a viver neste tempo da quaresma as 3 virtudes: oração, jejum e caridade. E São Paulo apóstolo nos exortando à reconciliação. Tempo de quaresma é tempo de reconciliação, e diz ainda São Paulo que nós somos mensageiros, colaboradores de Cristo na obra da salvação. Que o Senhor nos abençoe, que Maria interceda por nós e a nossa padroeira Santana também interceda e nos inspire. Amém.